Abel Ferreira é um técnico extraordinário. Não é fácil triunfar no Brasil e na América do Sul, onde o equilíbrio de forças é muito maior do que na Europa. Não é fácil incutir em um grupo de jogadores essencialmente brasileiro a mentalidade vencedora e da disciplina. Não é fácil lidar com nossos problemas eternos, arbitragens, calendário, violência. Abel andou fazendo por aqui, nestes quase 3 anos, algo que não fará na Europa quando para lá voltar e tiver a oportunidade em uma grande liga. Andou reclamando de forma exagerada das coisas, seja na fala ou no gestual. Andou desrespeitando muita gente, passou a ser marcado pelos árbitros, fez por merecer. Criou um círculo vicioso em relação a seu comportamento. Já estava todo mundo de saco cheio do Abel, menos os torcedores do Palmeiras, mas torcedores estão sempre do lado de quem ganha e são os primeiros a virar as costas a quem perde. Ele mudou de atitude. Não sei se foi uma mudança de fato ou se simplesmente o Palmeiras não foi prejudicado nas últimas semanas. Mas o fato é que o português e seus auxiliares saíram do noticiário por seus pits em campo e fora dele. Ontem, Abel teve a chance de tirar uma nota 10. O time dele foi beneficiado escandalosamente pela arbitragem na vitória por 1-0 sobre o Vasco. Era o time carioca que teria feito o primeiro gol, e fez o primeiro gol, no primeiro tempo. Mas o VAR resolveu anotar um daqueles impedimentos milimétricos que anulariam o lance. Por que anulariam, assim no condicional? Porque a jogada continuou. Teve uma espécie de desfecho dentro da área e outra jogada começou quando a bola sobrou limpa para Richard Rios e o volante palmeirense, que poderia ajeitá-la ou fazer o que quisesse, deu um chutão. Parece complicado, mas na real é bem simples e nem é preciso ser árbitro para saber que é assim que funciona. Paulinho interceptou o chutão de Rios e começou uma nova jogada, uma terceira jogada, em que ele avança, chata e faz um golaço. É por isso que o impedimento anularia o lance, caso tivesse sido marcado no campo pelo Bandeira. Mas não deveria anular o lance, uma vez que o jogo seguiu. O VAR nunca poderia ter interferido nessa jogada. Se quisesse pecar pelo excesso, deveria ter chamado o Wilton Pereira Sampaio para rever o lance e interpretar se o chutão de Rios teria ou não iniciado uma nova jogada. Está claro que, na cabine do VAR, ninguém pensou nisso, ou pensou errado. Temos de dar nomes aos bois em vez de chamar só de VAR. O nome do cara que anulou o gol é Igor Benevenuto de Oliveira. Se isso tudo tivesse acontecido de forma a prejudicar o Palmeiras, qual a dúvida que Abel Ferreira chegaria na coletiva cuspindo marimbondos sobre a equipa de arbitragem? Nenhuma, pois isso já aconteceu muitas vezes e em lances mais polêmicos do que o de ontem. O de ontem não é polêmico. É um erro gigantesco, que prejudicou o Vasco na partida e, por que não, no campeonato. E significaria moralmente para o Vasco vencer mais uma, agora contra um dos times mais poderosos do campeonato, fora de casa. Pois é. É uma pena que nenhum colega de imprensa que estava lá na entrevista do técnico o tenha incitado a falar sobre o lance. Mas ele poderia tranquilamente ter tomado a dianteira para dizer, hoje, fomos beneficiados. Ou então mostrar a mesma revolta de outras vezes pelo erro grosseiro do VAR. Ou os árbitros só são ruins e não estão à altura quando erram contra o Palmeiras. O que ele fez foi citar o lance, logo na primeira resposta, como um lance em que o Palmeiras teve sorte por haver fora de